A questão chave aqui é mudar a chavinha, é uma mudança de paradigma que a 1850 traz. A gente não pode mais ficar fazendo aquele paralelo. Eu fazia assim quando a subestação era analógica, e agora que é 1850 eu vou fazer assim. Isso funciona no começo até a gente ter um certo domínio, um certo conhecimento. Mas a norma ela é tão mais ampla, ela traz tantas outras vantagens que se a gente se prende a simplesmente traduzir para o mundo da 1850 o que a gente fazia no mundo analógico, nas subestações tradicionais, a gente vai estar capando, vai estar subutilizando todo o potencial que a norma tem e tudo que ela consegue trazer de bom para a gente. Isso traz alguma série de dificuldades também, né? Que a gente tem que integrar todas as áreas, pessoal de automação, controle das subestações, com a área de TI, a área de TO. A gente está falando que a gente está colocando agora o pessoal de proteção, configurando switches, abrindo rotas de comunicação de dados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essas pessoas precisam ser treinadas para isso, tem que haver integração entre as áreas, elas não podem mais trabalhar de forma totalmente isolada. E esse trabalho, essa integração vai trazer ao longo do tempo e também esse tipo de trabalho que a gente está fazendo de workshop, de treinamentos, de curso, a familiaridade necessária com as tecnologias de comunicação, principalmente as nossas redes de dados. Essas novas tecnologias de 1850, PTP, segurança cibernética, esses novos algoritmos que a gente está saindo muita coisa de domínio de frequência para domínio do tempo, tudo isso implica que a gente precisa ter um conjunto de ferramentas de conhecimento muito ampliado e as ferramentas de teste que a gente precisa também elas têm que evoluir, elas têm que ser ampliadas em capacidade, em velocidade e em resposta para tudo que a gente precisa. Esse é o ponto principal, uma abordagem diferente. A 1850 nas subestações digitais é muito mais do que apenas trocar um cabo analógico por um cabo de rede, mas é uma importante ferramenta para modernizar e otimizar as subestações, possibilitando grande flexibilidade e eficiência para operação e manutenção. Agora falando da importância de testar. Quando a gente fala dos IEDs microprocessados, que é o que a gente usa hoje na grande maioria das instalações, cada vez que a gente faz um update de firmware, a gente pode considerar que a gente tem um IED novo. Um firmware novo muda totalmente o comportamento do IED. Se o fabricante me fala, olha, foi mudado um ponto específico naquele firmware que envolve a parte digital, a parte de geração de uso, a parte de fechamento de contato. Aquilo ali, já para mim, já é uma área nova que eu teria que testar, teria que validar, teria que realmente entender o que foi feita a mudança, se ela está de acordo com o que foi feito na minha etapa de projeto e implantação. E uma atenção que a gente sempre tem aqui é que qualquer teste que seja pré-definido por fabricante ou que tenha que bypassar algum circuito para realizar o ensaio, a gente considera que ele é superficial, ele não testa o IED com profundidade. Eles são importantes? Sim. Eu fiz uma atualização de firmware, eu quero ver se está funcionando, se está rodando, pelo menos um teste inicial, um teste básico, tudo legal, vai funcionar e a gente espera que funcione, porque aquilo ali foi definido e foi feito para funcionar assim. Mas a gente não vai ter a profundidade necessária para saber se aquele ED vai comportar conforme a gente espera. A gente evolui tanto na modelagem de sistema, nas simulações, que seja PSSIMU, RTDS e tudo mais, aí a gente relegar a responsabilidade de não fazer o teste de acordo não é o ideal. A gente realmente precisa levar com toda a responsabilidade, com todo o trabalho que a gente fez desde o começo até o final, que é a entrega da subestação. E eu já falei isso antes, mas encontrar uma falha após a ocorrência da falta é sempre o pior caminho. Na hora que você precisa abrir o disjuntor, que você descobre que o cabo da bobina de abertura foi comido por um rato e não abriu o disjuntor, vai ter que abrir os 50, vai ter que abrir a proteção lá atrás, é muito pior. Você vai derrubar muito mais gente, vai ficar muito mais caro. Agora falar um pouquinho desse teste dessas novas tecnologias nas subestações aí de 1850. Nesse contexto, essas novas condições de operação, elas requerem novos testes, novas condições de análise. Os testes de ED baseados em 1850, eles
distancia um pouco daquela questão analógica de injetar tensão e corrente e fazer fechamento de circuito e pegar a resposta binária com ABI, BO. Hoje a gente vê os IEDs quase como sendo grandes processadores ali, onde a gente faz uma interface de rede, a gente injeta tensão e corrente via sample velo, e a gente injeta também status de campo via mensagem GUS, e a gente recebe as respostas dele através de mensagem GUS, que seja trip, condição de controle, religamento. E saindo da casa de controle, quando a gente vai agora falando das merging units, dos transformadores de instrumento, a gente vê que aí sim a gente volta a ter aquela questão da geração e da injeção de tensão e corrente analógica, pegando ali a questão de sample value e GUSI que está sendo publicado. A gente, um paralelo interessante aqui, a gente pegar, por exemplo, a E1320, que hoje já é a antiga Reason, ela tem essa implementação lá onde a gente pode entrar com sinais de tensão e corrente nela, ela já tem toda a parte de GUSI implementada, ela já tem a questão de entrada e saída digital também, então ela é uma ideia muito interessante que já fica no pátio e você faz toda essa interface ali, e do pátio para a casa de comando vem só digital, você não precisaria trazer mais nada, você traz a fibra ótica e só leva um cabo de alimentação. O resto, eu falei da E1320, mas a Siemens também tem, outros fabricantes também tem, que segue a mesma ideia aí de digitalização nessa questão da segurança aí que a gente está falando.